Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do quarto módulo, onde estaremos falando sobre a parte espiritual. Vamos dar um mergulho profundo agora na parte onde vamos falar sobre esses transtornos, onde entra a parte espiritual quando se fala dessas pessoas. Eu vou falar um pouquinho aqui do que aconteceu comigo, como eu cheguei a isso, a encontrar várias respostas. É lógico que nós não temos todas as respostas, existem mistérios de Deus, coisas que ainda Ele vai revelar, que Ele ainda vai nos mostrar e coisas que talvez Ele não mostre aqui pra gente, mas que um dia Ele irá nos revelar quando estivermos na glória. Eu creio que aquilo que Ele quer que nós saibamos, Ele nos mostra. E grande parte de tudo isso que eu não encontrei resposta na psicologia, na ciência, eu encontrei na palavra de Deus. E eu vou compartilhar tudo que eu aprendi até então no lado espiritual aqui nesse módulo com vocês. Então venham comigo, vamos aí aprofundar nosso conhecimento nessa parte que é muito mais intensa e muito mais difícil também da gente aceitar e da gente conseguir enxergar, porque é algo surreal, é algo que a gente não consegue muitas vezes entender como que alguém escolhe seguir esse caminho, como que alguém consegue fazer coisas como eles fazem. Não existe outra explicação quando a gente entra nessa perversidade, nessa maldade deles, sem a gente tocar no mundo espiritual, sem a gente falar de Satanás, do diabo, de demônios, porque são pessoas que levam pessoas à loucura e muitas vezes a tirarem a própria vida. Então não tem como você falar desse tipo de transtorno, desse tipo de problema no caráter, sem falar da parte espiritual. Não é possível um ser humano ser capaz de fazer coisas que muitos desses seres, dessas criaturas fazem com os outros, sem ter a influência maligna do inimigo ali agindo através da mente e do corpo deles. Eu explico sempre nos meus vídeos que o inimigo, ele existe e o que ele mais quer é que ninguém acredite que isso é real. E para provar isso para vocês, já para trazer aqui uma evidência muito grande, eu trago um versículo da palavra de Deus que fala exatamente como que eles agem, que está em 2 Coríntios 11, 14 e 15, diz assim: "Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem." Então aqui diz claramente que não é de se admirar que as pessoas que seguem a Satanás vão agir do mesmo jeito que ele, fingindo ser anjo de luz. Então Satanás é o próprio coisa ruim, mas ele finge ser algo bom. Por quê? Porque senão ele não consegue manipular, ele não consegue enganar, ele não consegue entrar na mente, na vida das pessoas e influenciá-las para fazer a vontade dele. E é isso que eu vejo que acontece nesse transtorno quando a gente vai para a parte da perversidade. Então comigo o que aconteceu? Logo que Deus me revelou sobre esse transtorno, foi referente a uma pessoa. Depois ele foi me mostrando todas as outras que eu não fazia a menor ideia que eram pessoas também com esse transtorno. Só que existem os graus, como a gente já falou isso aqui nos outros módulos, existem os graus e existem os tipos de transtorno. Quanto mais elevado o grau, pior é a maldade. Chegando na psicopatia, eles são sádicos, eles têm prazer em fazer o que eles fazem. Eu vi um vídeo de uma psicopata e é muito interessante, gente, porque muitas pessoas falam que eles são o próprio demônio. A gente não tem todas as respostas, como eu falei. Só que eu vou falar aqui o que eu penso, o que eu creio ser, e vou falar as teorias que existem, as hipóteses que são aí deixadas com base bíblica e também no convívio com essas pessoas e também através desses vídeos que a gente acaba assistindo, pesquisas, estudos com esses que já foram presos, que são psicopatas, muitos serial killers, e eles fazem toda uma análise para tentar entender da onde vem e por que essas pessoas são assim. Como que pode alguém ser assim? Como pode alguém nascer assim, como dizem que os psicopatas já nascem assim? Inclusive, essa psicopata que eu assisti o vídeo dela, ela diz assim: nós somos psicopatas, nascemos assim, então não temos culpa. Porque a gente não teve escolha. Agora, os sociopatas e os narcisistas, eles sim escolheram. Ai, que legal, né? Que fácil, então, você deixar como justificativa todo o mal que eles fazem,
todo o sadismo, o ódio por conta de não foram eles que escolheram, eles nasceram assim. Embora tenham feito testes em cérebros de pessoas que têm essa psicopatia, não tem como provar que nasce assim. A ciência também não tem como provar que é nascido já assim. Tem como provar sim que tem essa debilidade, né, essa ausência de funcionamento ali no cérebro deles, e que eles, lógico, desde criança já começam a demonstrar agressividade e maldade. Na escola são bullying, mordem muitas vezes as outras crianças, causam problemas sérios dentro da família, com os irmãos, com as irmãs, sempre manipulam, fingem. É algo nato que já vem da natureza deles. Agora a gente vai entrar mais pra frente na outra parte, onde vai falar sobre essas outras hipóteses, porque existe maldição hereditária. A palavra de Deus diz isso, né? Que ele amaldiçoa até terceira, quarta geração, e ele também abençoa até 1000 gerações. Tudo isso é quebrado com o poder que há no sangue no nome de Jesus. Mas a pessoa tem que ir lá e fazer, tem que entregar a vida a Jesus, e aí sim é possível. Então quando falam, nasceu assim, vai morrer assim, é psicopata, não tem mais jeito, então você começa a pensar, peraí, então eles foram predestinados a nascer assim? Agora, se fossem predestinados, então por que Deus faria todos passarem pelo juízo final? Se a pessoa foi predestinada a vir para fazer o mal, por que vai prestar contas diante de Deus? Por que Deus diz na palavra, eu coloco diante de você a vida e a morte, as bênçãos e as maldições, escolha porém a vida? Deus nos deixa escolher muitas coisas. E Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele não interfere nisso. Então, existe cura, existe tratamento? Existe, porque é algo comportamental. Só que a pergunta é, eles querem? Não. Agora, é algo surreal pra gente acreditar que uma pessoa segue a Satanás e tem prazer e gosta disso. É claro que, no meu ver, o que acontece? Essas pessoas foram machucadas, tiveram traumas sim, o que também não justifica, porque nós todos passamos por traumas. E veja bem, por mais que o seu trauma não chegue aos pés do trauma, talvez de uma pessoa que tem esse transtorno, existem outras pessoas que tiveram traumas até piores do que eles, no sentido de serem abusados pelo próprio pai, pela própria mãe, e a pessoa não se tornou uma pessoa mau caráter, não deixou a própria vida, não desistiu de si mesmo, de si mesma. Então isso tem a ver com o caráter, tem a ver com nossas escolhas, tem a ver com você lidar diante daquela situação, como que você vai lidar com aquilo que fizeram com você. Porque nós passamos pela dor, passamos pelo processo, aprendemos com aquilo e nos tornamos pessoas melhores e mais fortes. Eles não querem passar por esse processo, eles não querem perdoar, eles não buscam isso. E aí o que acontece? O ódio toma conta, o inimigo entra ali e faz a vontade dele. A pessoa odeia a si mesmo. Eles são pessoas quebradas porque eles desistiram deles mesmos. Por isso que eles são vazios, mortos espiritualmente, e não existe alegria de viver na vida dessas pessoas. Porque se existisse, eles não fariam o que eles fazem. Agora, o inimigo ele é astuto e ele usa das nossas dores exatamente para pegar ali você como fantoche dele, como minion dele, para fazer a vontade dele. Porque, como eu disse, ele é um espírito, ele precisa de uma mente e de um corpo para agir. Existe o pecado. Então, vamos dizer que uma pessoa nasce com um problema de saúde. Existem doenças, existem coisas que a gente acaba sofrendo aqui no mundo. Existem maldições hereditárias, heranças hereditárias. Existe tudo isso. Existe o mal. Por quê? Porque Deus, lá no céu, criou Lúcifer, que era um anjo muito querido, especial, o mais poderoso de todos. E ele quis ser mais do que Deus. Foi o primeiro de todos, já surgiu lá antes de vir para cá. Lá no céu já tinha o primeiro narcisista, que foi Lúcifer, que se tornou Satanás, que foi expulso dos céus e veio para cá. Como eu disse, são espíritos. De lá vieram mais 30% do céu que ele conseguiu influenciar, manipular, né? Passou a lábia e foram e seguiram ele. E agora no mundo isso continua acontecendo. Inclusive na palavra de Deus diz que teremos 1000 anos de paz na terra, que o inimigo, o diabo, Satanás estará preso.
Mas depois ele vai ser solto novamente. Por quê? Porque nesse tempo, nesse 1000 anos, as pessoas poderão ter filhos. E aí essas pessoas que estarão nascendo ali terão que passar também pela tentação e fazer a sua escolha. Se vai querer seguir a Deus, a vontade de Deus, ou se vai seguir a própria vontade e a vontade do inimigo de Deus, o próprio ego, que foi o que aconteceu com Lúcifer, que seguia a própria vontade, quis ser mais do que Deus, contanto que essas pessoas creem ser o próprio Deus. A necessidade que eles têm de controle, eles acham que eles têm poder sobre a sua vida, que nós somos posses deles, e eles fazem o que eles bem entenderem, a hora que eles bem entenderem. Eles realmente creem que eles são o próprio Deus. Voltando agora à parte do pecado, existem doenças que a pessoa já nasce com isso, existem como, por exemplo, a pessoa pode nascer sem um braço, sem uma perna. Nada disso afeta o caráter da pessoa, olha que interessante. Até mesmo pessoas que acabam tendo acidentes, que muitas vezes afeta essa área do cérebro, que a pessoa acaba ficando mais agressiva, mesmo assim não é feita toda uma manipulação, onde a pessoa está ali calculando tudo, planejando tudo nos mínimos detalhes para conseguir destruir a vida daquela pessoa por completo e ter prazer nisso. E ainda assim, quando a pessoa já nasce com essa tendência, já nasce com essa predisposição, com essas heranças, ainda assim existe o livre-arbítrio e a pessoa tem poder de controlar esses impulsos e não fazer o que dá vontade de fazer. Então, o que move uma pessoa a fazer isso, a querer destruir pessoas, matar, roubar e destruir? É a força maligna do inimigo agindo ali naquela vida, com a permissão deles. Isso é muito importante a gente deixar aqui bem claro. Veja bem, logo de início, quando teve aqui na Terra o primeiro narcisista ali, psicopata, sociopata, chamamos aí do que for nesse sentido, Caim e Abel. Caim foi lá, ficou com inveja do irmão, porque Deus aceitou a oferta dele, que foi oferta feita de coração, que ele deu o melhor dele, e ele não aceitou a oferta de Caim. Ao invés de Caim ir lá a Deus e se arrepender, pedir uma segunda chance, pedir perdão, e para ele ter uma oportunidade de arrumar o que ele tinha feito, não, ele foi e quis se vingar do irmão, matando o próprio irmão. Agora, antes disso, Deus veio e falou para ele: Caim, seu semblante mudou, você está prestes a fazer algo, mas você tem controle para não fazer isso. O que ele fez? Ele quis e foi. Ele deu permissão. Ele não controlou. Agora, isso acontece com todos esses que são narcisistas, psicopatas, sociopatas, principalmente dos graus mais elevados. Todos eles têm essa impulsividade. Já é da natureza deles fazer o mal. Agora, se eles vão controlar ou não, o que faz com que eles controlem? Porque eles pensam neles. Em nenhum momento eles estão pensando: essa pessoa não merece, não é legal fazer isso. Essa consciência moral, não, porque eles não se importam com ninguém. Imagina, eles têm ódio deles mesmos, imagina do próximo, o que eles sentem. Então, o que faz eles pararem, não fazer o que eles têm vontade de fazer, é porque eles sabem que eles vão ou presos, ou porque sabem que depois daqui tem dois caminhos, né? Ou você vai para o céu, para a eternidade, ou você vai para a segunda morte, que ali é o inferno. É só isso que faz com que alguns deles não sigam com essa perversidade. Conforme Deus me mostrou, eu comecei a tentar entender. E eu comecei a analisar todas essas pessoas que ele foi mostrando um por um, uma por uma. E eu falei: gente, mas como pode? Essas pessoas pareciam ser tão especiais, tão pessoas boas. É porque eles precisam fingir ser bons, porque senão, como é que eles conseguiriam ficar na nossa vida e nos influenciar e tentar nos destruir? Seria impossível. Chegar a pessoa e falar assim: oi, eu sou seguidor de Satanás, seguidora de Satanás, e eu estou aqui para destruir a sua vida, eu vou fazer tudo que eu posso para você ficar louco, louca por mim, e depois eu vou tirar tudo isso de você, você vai ficar implorando, rastejando, e aí eu vou fazer de tudo para acabar com a tua vida, com o teu psicológico, com a tua saúde mental, física, espiritual. Quando que você ia deixar essa pessoa entrar? Nunca! Como eu falei aqui na passagem de 2 Coríntios, eles precisam fingir ser anjos de luz, e fingem muito bem. Caso contrário, nós não cairíamos. Mas com discernimento de espírito, com conhecimento, você consegue sim saber de verdade
quem que está agindo através daquela pessoa, daquela vida. Deus foi me revelando cada passo dado por eles, por elas. E qual a verdadeira intenção ali por detrás de tudo aquilo. E é surreal. E aí eu comecei a entender de verdade o que são essas pessoas e da onde vem toda essa perversidade, todos esses planos que eles calculam, tintim por tintim, para que consiga de verdade acabar com a vida das pessoas que se relacionam com eles. É como se eles tivessem esse propósito de ter aquela pessoa, aquela outra, para fazer exatamente a vontade de Satanás, que é tirar a sua fé, tirar a sua alegria de viver, tirar a tua paz, te afastar dos caminhos de Deus, para você perder totalmente a esperança. E sem esperança, acabou. Porque eles já estão lá. Então eles trabalham o tempo inteiro para que você vá junto com eles, para se perder e para sofrer. Porque de certa forma isso dá prazer a eles, porque faz com que eles sofram, talvez, um pouco menos do que eles já sofrem todos os dias por conta da escolha deles. É muito complicado, né, gente, quando a gente fala sobre isso, porque muitas vezes eu ficava me sentindo mal de estar pensando sobre essas coisas e falando isso sobre essas pessoas, mas a palavra de Deus diz tudo isso para nós. Saber a verdade, a realidade do que realmente são essas pessoas e como eles funcionam, agem e as intenções deles, isso não quer dizer que você é uma pessoa má. Não, muito pelo contrário, isso nos liberta, porque uma vez que você tem essa consciência, você não abre mais as portas. E é por isso que eu trago aqui essas informações, porque isso é muito importante. A maioria das pessoas que ainda continua no abuso e continua ainda dando chances, benefício da dúvida, é onde a pessoa é pega ali. Eles fingem, gente, o tempo inteiro. Atores de Hollywood das trevas. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Porque é isso realmente. Veja bem, essa psicopata do vídeo. Ai, eu nasci assim, que culpa tenho eu, né? Pra você ter dó. Porque eles, na verdade, são os piores. Eles são o próprio coisa ruim, que aí faz as maldades com as outras pessoas e muitos acabam sendo contaminados por conta dessa dor, se revoltam contra Deus. E aí é mais um seguidor deles. Porque o ódio toma conta e cega aquela pessoa. Por isso que eles não conseguem ter empatia e amor, compaixão, por isso que eles não se importam com as pessoas, com os sentimentos, porque eles são tudo sobre eles, igualzinho Lúcifer, Satanás, igualzinho. Nesse vídeo também ela conta que ela tinha um namorado médico, porque ela também é médica, ela é cirurgiã, e ele disse que percebeu coisas estranhas nela, viu que já estava uma coisa assim impossível, falou, preciso que você faça esse exame, ele pagou, ela fez o exame e foi constatado que ela era psicopata. Então ele falou, então eu quero pra gente continuar junto e pra você manter o seu trabalho, que era muito importante, o trabalho dela, a posição dela, dependia do dinheiro pra sobreviver, você vai ter que fazer terapia. O que ela falou que ela fez, gente? Ela ficou 1 semana sem tomar banho, 2 semanas de cama, praticamente sem comer, emagreceu mais de 10 quilos, e só chorava. Sabe o que ela falou? Tudo isso para manipular ele, para ele se sentir mal e culpado. Olha o que você tá fazendo comigo. Tô sofrendo, tô quase morrendo, definhando, não como mais. Ficou 1 semana sem tomar banho. Pra quê? Pra ele ficar lá se sentindo mal? Tudo porque ela não queria ir fazer terapia. E sabe o que ela disse que ela ficou depois? Rindo! Ela disse que foi maior diversão, tudo fingimento. Agora você acha que uma pessoa que é capaz de fazer tudo isso, quando eles falam que eles gostariam de ser como nós, você vai acreditar? Eu não acredito. Se não fosse isso, ter essa pontinha ali de esperança, como que teria a nossa empatia? Então, nesse vídeo eu deixo essa introdução, algumas coisas pra gente refletir. No final, independente de ser narcisista, sociopata ou psicopata, todos eles são influenciados sim pelas forças malignas do inimigo de Deus, tá bom? Por isso que não existe amor, compaixão, empatia da parte deles. Eles não se importam mesmo por nada nem por ninguém. E a gente vai falar no próximo vídeo também um pouco mais sobre o porquê. Por que que uma pessoa
deixa a própria vida, desiste de si mesmo, de si mesma e entrega para o inimigo fazer a vontade dele? O que leva alguém a fazer isso? Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula. Beijos no seu coração e até lá. Tchau, tchau.